finalizar. A doutora Luciana Xavier Santos de Carvalho, auditora fiscal do trabalho, representante do Ministério do Trabalho e Emprego. Doutora Luciana, a senhora pode falar 10 minutos para a sua exposição. Ela está online? Vocês estão me ouvindo? Estamos, doutora, fique à vontade. Primeiramente, senadora Damares, agradecer muitíssimo por essa oportunidade. Palavra essa que às vezes não se apresenta às pessoas autistas, não se apresenta às pessoas com deficiência. E acredito que o que nós aqui temos em comum hoje é a luta por mais oportunidades. Então, gostaria de agradecer muitíssimo à senadora Damares, à comissão, ao meu ministério, o ministro Luiz Marinho, e ao meu coordenador nacional da Auditoria Fiscal do Trabalho, Rafael Giger, por permitirem que eu estivesse aqui hoje, senadora. Tem uma torcida muito grande de colegas da auditoria e de parceiros que atuam com a inclusão, especialmente do estado que eu trabalho, aqui em Santa Catarina, assistindo, comentando. Então, eu sinto como se a senhora e a comissão tivessem aberto uma porta para a gente, dado essa oportunidade, e eu quero segurar essa porta aberta para que a turma inteira possa entrar, senadora Damares. Então, se eu não conseguir transmitir aquilo que eu trago de um caminhão de pessoas, o demérito é só meu. Se eu conseguir transmitir algo, o mérito é todo dessas pessoas que me ajudam e que conversam comigo, especialmente pessoas autistas. Eu me reuni preparando aqui com 4 autistas, níveis 1 e 2 de suporte, para fazer essa fala hoje. Então, eu inicio também com uma palavra muito importante que foi citada pelo Marcelo, que é a acessibilidade. Desde a Convenção de 1948, a Declaração de Direitos Humanos, para a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2006, só um direito fundamental foi incluído, que é acessibilidade. Essa palavra que quer dizer tudo, porque hoje a deficiência não é mais entendida como algo do eu, não é aquilo que o autista consegue ou não fazer, é aquilo que a sociedade permite, eliminando as barreiras que o autista e que as pessoas com deficiência possam brilhar. Então, uma maior participação na sociedade depende da sociedade, de colocar essas barreiras abaixo. Bom, eu falo então como Auditoria Fiscal do Trabalho, a senadora disse, nós somos aquelas pessoas que fiscalizam o cumprimento de uma legislação brasileira que fará 35 anos esse ano e que às vezes é muito, muito xingada, mas que é fundamental a inclusão das pessoas com deficiência, que é a conhecida Lei de Cotas, ou o artigo 93 da Lei 8.213, de 91. Essa legislação exige que empresas com 100 ou mais empregados contratem pessoas com deficiência. E, senadora Damares e os demais presentes, hoje, no Brasil, dados de dezembro de 2025, 92% de todas as pessoas com deficiência empregadas no Brasil estão nessas empresas com 100 ou mais trabalhadores, enquanto a grande maioria de trabalhadores estão nas micro e pequenas empresas, o que nos mostra que a gente tem que lutar com unhas e dentes pela lei de cotas, nunca permitir o retrocesso, porque infelizmente surgem com muita frequência projetos de lei que esvaziam a lei de cotas e talvez até lutarmos para que ela seja expandida, porque é um dos objetivos da República Federativa do Brasil a gente reduzir as desigualdades sociais e regionais. E como a lei de cotas ela só se aplica a empresas com 100 ou mais empregados, municípios que não têm empresas desse porte ou filiais de empresas desse porte ainda vivem numa exclusão praticamente total, senadora.
Então, seria aí um pedido de, talvez, no futuro, uma mudança legislativa, não para piorar o que temos hoje, mas para que a gente melhore e aumente a inclusão das pessoas com deficiência. Quando eu disse que conversei com esse grupo de amigos, todos me disseram que as maiores barreiras são a barreira atitudinal mesmo, o preconceito, o não conhecer, o não querer conhecer e fazer junto e fazer bem a inclusão. Entendemos que a inclusão, ela deve ser uma medida tomada pelas empresas desde o chão de fábrica, como chamamos, até a alta gestão, envolvendo inclusive os serviços de medicina e engenharia ocupacional, os SESMITs, e envolvendo as comissões internas de prevenção de acidentes, as CIPAs, que são também possibilidades para garantir a acessibilidade. E nós estamos no Brasil, num boom, no Brasil e no mundo, de questões relacionadas à saúde mental, e as pessoas com deficiência são muito atingidas, porque sofrem assédio moral, muitas vezes por falta de conhecimento. E, senadora, eu entendo que é importante dizer que a chance de eu e a senhora sermos iguais é a chance de 2 autistas serem iguais, ou seja, nenhuma, senadora. Eu e a senhora somos ambos senhoras aí da faixa dos 50 a mais, somos ambas envolvidas com a causa da inclusão, mas talvez tenhamos só algumas outras semelhanças, mas somos mulheres muito diferentes. A mesma coisa em relação aos autistas. Então, é muito importante dizer que não há receita de bolo e que a receita é trazer acessibilidade e fazer as adaptações razoáveis ouvindo o autista, a pessoa autista. Algo que também surgiu muito, senadora, na conversa com os parceiros, é a questão da Lei Brasileira de Inclusão prever que a deficiência deve ser um tema transversal na universidade. E a universidade forma os professores, forma todas as profissões. E muitas vezes nós enfrentamos capacitismo, desconhecimento, falta de informação nas universidades e nos currículos universitários. Então, nós precisamos de todos os cursos, todas as áreas da ciência, compreendendo a deficiência, especialmente naquilo que diz respeito às barreiras que a sociedade tem que colocar abaixo, para que a gente consiga a inclusão. Senador, eu falei da lei de cotas, porque é algo que é muito caro, a Auditoria Fiscal do Trabalho. Nós temos hoje no Brasil, pela lei de cotas, aproximadamente 1.037 vagas, 1.037 vagas, e dessas ainda não temos 600 mil pessoas com deficiência incluídas, mas a lei de cotas, esse número de inclusão, ele vem aumentando ano a ano. Então, é uma política pública, uma legislação potente e importante. Eu hoje sou coordenadora de inclusão no estado de Santa Catarina, e em cada estado do Brasil e no Distrito Federal, nós temos uma Luciana, uma auditora fiscal do trabalho, que atua com a inclusão no mundo do trabalho, na fiscalização da lei de cotas, mas também na articulação e no trabalho em conjunto com os parceiros. Nós dizemos que os auditores que atuam nessa área, senadora, poderiam receber já uma carteirinha de ativistas, porque isso não é trabalho para a gente, isso é vida. Isso está em todas as células nossas, e tem um colega desse atuando em cada estado, e nós somos incentivados dentro da Secretaria de Inspeção do Trabalho, para fazermos articulação e trabalho em rede, para ouvirmos os parceiros, para identificarmos as carências e atuarmos para melhorarmos isso. Os meus colegas me pediram para eu dizer que algumas questões que podem ser específicas a todas as pessoas autistas e que devemos, então, levar para as empresas a possibilidade do hiperfoco,
e a importância de utilizarmos o hiperfoco para aquilo que é o trabalho desenvolvido. Importante dizermos que é muito possível que a bateria social ela seja um pouquinho mais baixa e que haja gatilhos e situações de estresse que vão trazer uma resposta da pessoa autista e que essas respostas a gente não quer vê-las chegar, a gente quer evitar que elas aconteçam. Então, muito importante aquilo que às vezes a gente permite aos trabalhadores, mas só por ser um trabalhador com deficiência ou autista, às vezes a gente coloca um rótulo e não compreende, é aquele momento de baixar a bola, de acalmar. É aquele momento que a gente, às vezes, vai tomar um cafezinho. É aquele momento que a gente vai ao banheiro. Então, que seja possível aos autistas, nesse momento, fazerem algo que lhes dá prazer, fazerem algo que ajudem em sua regulação. Então, eu tenho um amigo que é cartunista, maravilhoso, que me deu várias dicas, estava nessa reunião, o Rodrigo Tramonte, ele trabalha, e ele me disse isso, que ele precisava de algum tempo, e talvez nesse tempo dele, ele fosse fazer uma caricatura. E quantos amigos e colegas eu vejo, eu mesma assistindo, participando, eu vou desenhando aqui no papel do meu lado. Isso me ajuda a organizar as ideias, né? Então, é muito importante que as empresas tenham essa sensibilidade. Muitas vezes o autista, ele não quer responder a uma ordem, porque ele já sabe que fazer aquilo é um gatilho que vai o deixar... 60 segundos. 60 segundos, vou acelerar. Deixar numa situação de estresse. Muitas vezes a forma de comunicação do autista ser bastante horizontal pode trazer às suas chefias o entendimento de que ali há insubordinação e que é uma das causas para a justa causa, quando na verdade é a forma de comunicação que é horizontal. Então, algumas situações devem ser verificadas, garantindo-se a acessibilidade, fazendo-se as adaptações razoáveis. Senadora, não consegui trazer tudo e de todas as vozes aqui. Me disseram muito da previsibilidade também, da importância, a Priscila já falou. Isso também é algo que é importante para todos os trabalhadores, mas se for uma pessoa com deficiência, parece que é algo muito diferente, não é? É muito melhor para a gente, ao invés de falar que nós vamos ter 1.000 peças para fazer por dia, dizer que nós temos 10.000 peças para fazer em 10 dias. Assim a gente consegue se organizar o tempo, organizar, né, nos momentos em que está mais tranquilo para nós fazermos essas 1.000 peças. E tantas outras questões que foram ditas aqui. Peço, por favor, senadora, que mantenha essa porta aberta e que nos deixe entrar para falar desse tema. Me coloco inteiramente à sua disposição e à disposição da comissão. Muito obrigada. Obrigada, doutora, obrigada. Gente, quando a gente fala que vai falar uma auditora, a gente acha que vê uma pessoa muito brava, né? Porque a auditora, pra gente, auditores são as pessoas mais bravas. Aí vem a Luciana, tá vendo, Jacevanda? Com essa delicadeza, com propostas, ouviu. Olha, eu fiquei muito feliz com a sua participação, Luciana, muito feliz. E uma coisa eu vou te falar, a porta não vai fechar. Eu acho que a gente hoje inaugura um novo nível, um novo status de debate pelos direitos da pessoa com autismo no Brasil. Obrigada, Luciana, me surpreendeu. Eu achei que ela ia apresentar o nome de todas as empresas que ela auditou, que não está cumprindo cota. Aí ela foi lá e trouxe para a gente propostas. Eu fiquei muito feliz.